Você produziu muita coisa, né? Antes e depois, aí que você perdeu a visão. Vamos começar em 1980, que você produzia conteúdos, né, para rádios comunitárias e também você fez a velho fanzine, né, que era aquela questão da revista eletrônica, que naquela época era uma caixa postal que tinha, as pessoas chegavam no orelhão, mandavam as mensagens para você. Me conta esse momento. Olha, eu fazia antes fanzine. Fanzine era um jornalzinho que a gente fazia datilografado, mimeografado, a partir de xerox, etc. Depois houve essa possibilidade de fazer, com o advento do telefone virtual, uma caixa de mensagens. Sim. Aí eu aluguei uma dessas caixas e coloquei o nome do telefanzine, que era um fanzine só que feito eletronicamente, de maneira digital. Aí o interessante é que eu comecei a fazer alguns testes e tal. Aí liguei para alguns amigos e disse, ligue para esse número aí amanhã para você dar uma analisada, ver. Aí o pessoal começava a gostar, né? Então os amigos gostaram e aí foi crescendo. Então eu passei a partir daí, eu já frequentava os shows de rock, já frequentava um pouco da agenda cultural da cidade. Aí eu coletava aquilo que eu via e transmitia no telefanzine. Era como se fosse um pequeno programa de rádio que funcionava através de uma linha telefônica. Daí nasceu, então, a ideia do livro Rock Baiano? Não, foi paralelo. Na verdade, assim, precisamos fazer um feedback aqui da seguinte forma. Um flashback. Por exemplo, eu comecei a perder a visão e aí, nesse período, que eu chamo que foi um período que eu fiquei com baixa visão, eu fui afastado do trabalho e eu, a partir desse momento eu procurei utilizar aquele tempo com outras coisas. Uma delas foi exatamente coletar material para o livro. Então eram resenha de shows, eram releases que as pessoas me mandavam e aí eu coletei material para fazer um livro. É um livro que eu achava que em 6 meses eu lançaria, mas desses 6 meses levamos quase 6 anos, né? Pelas razões que já se sabe, né? O que é editar um livro de forma independente e tal. E paralelo a isso, eu fiz o telefanzine. Então o telefanzine foi uma experiência muito interessante, não só para mim, mas como para as pessoas que escutavam o telefanzine, porque era uma época em que se tinha essa informação de maneira inédita. Você ainda não tinha bem o telefone celular, você não tinha popularizado a internet, então o telefanzine reinava. Que legal. Em 2017 você então vem com um guia, né, Pauta Eficiente, né, que é para abordar as pessoas, né, com deficiência. Como é que foi que surgiu essa ideia e como você desenvolveu? Olha, o Pauta Eficiente foi o segundo livro que eu lancei no âmbito do curso de jornalismo. Então você estava cursando jornalismo, você já tinha tinha perdido a visão? Sim. E lá eu fiz um TCC que, pela necessidade que eu via da imprensa ter dificuldade de abordar a questão da deficiência, de usar uma terminologia apropriada, aí eu fiz o TCC, como a gente chama, como um produto. Não foi uma monografia, foi um produto. Então, eu lancei, com a minha graduação em jornalismo, esse TCC, que foi um guia, chama-se Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa. Que legal, que legal. Então, daí você não parou mais de escrever, de atuar na questão de desenvolver muito material bacana. E o seu mais novo livro é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? É engraçado que depois que a sua produção começou a levantar a minha biografia, aí eu vim descobrir que eu já fiz um monte de coisa. E aí não falo para me gabar, para dizer que eu sou o altamente produtivo, nada disso, mas porque ao longo do tempo e levando em conta as barreiras, né, que uma pessoa com deficiência encontra, eu posso dizer que tem uma produção razoável. Então, depois desse livro Pauta Eficiente, como abordar a deficiência na imprensa, eu lancei mais recentemente um livro chamado, como você falou, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. O que é esse livro? Esse livro é uma reunião de mais de 200 ditados populares e com uma característica interessante. Além do ditado que está no livro, eu fiz um levantamento de algumas músicas da MPB que traziam esses ditados. Então eu tenho um ditado que diz assim: camarão que dorme a onda leva.
Aí depois você vai fazer uma pesquisa, o livro já traz a indicação, você vai no YouTube e acha Beth Carvalho cantando uma música que traz É verdade. Camarão que dorme, a onda onda leva. leva. Então, aí vem o significado e, como se fosse um brinde, você tem uma música que algum compositor brasileiro se apropriou desses ditados para fazer. Então, eu considero um apanhado muito interessante, até mesmo, Ailson, porque a cultura popular precisa disso. É verdade. Essa é uma cultura que é passada de geração a geração. E se você não resgata isso, você vai perguntar a uma pessoa hoje com 22, 27 anos, não sabe o que quer dizer antes-tarde do que nunca. Do que nunca, é verdade. Antes-tarde do que nunca é um ditado popular. E bem antigo. Pois é. E é tarde, ele vem lá. Pois é. Deve ter além desses ditos populares brasileiros, né? Com certeza você deu uma ênfase bastante no nosso Nordeste, na nossa Bahia, nesses ditados, não? Sim, é um celeiro fantástico. Você não faz ideia, assim, tipo... tem ditados que dizem coisas que são verdadeiras lições, assim. Pé que não anda, não dá topada. Pé que não anda, não dá topada quer dizer o seguinte: se mova, meu filho. Procure conhecer a vida, caminhe. Não fique calado, parado, sentado, esperando as coisas acontecerem. Então, você quer emoção? Ande. Pé que não anda, não dá topada. Legal. Sacramento, onde que encontra esse material seu, essas obras bacanas que você está citando, que eu já estou muito interessado em ler essas obras, esses livros seus. Como é que eu faço para encontrar? Esses livros estão hoje na plataforma Amazon, então você encontra o Pauta Eficiente, como abordar a eficiência na imprensa, encontra o Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, Provérbios e seus possíveis significados, e também já esgotado o rock baiano, mas recentemente nós temos à disposição numa plataforma chamada Clube de Autores, uma versão, né, sob encomenda. Então você vai lá em Clube de Autores e faz a busca pelo livro Rock Baiano, História de uma Cultura Subterrânea, e você encontra. Esse cara é de Nilson Sacramento, tá? Tem muita história bacana que vocês vão continuar ouvindo. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar